Entendi. O que eu vejo, assim, muitas pessoas falando também é o dólar. Nós já vimos dólar a 1,50, governo Dilma, vimos dólar lá atrás, né, na época do até 98 com o Plano Real, um por um, decaiu a paridade, vimos já dólar a R$ 3, hoje nós temos dólar a 5, falam que pode ser 6, 7. Dólar tá caro ou barato? Compensa mandar? E se o dólar volta a cair, né? O que tu acha, assim? Qual que é o cenário que tu desenha e o que você acha? Se é bom mandar agora, melhor mandar aos poucos, é melhor, se tem disponibilidade, já manda de uma vez? Qual que é o cenário que tu desenha, assim, que tu tá vendo? Esse é um ponto bacana para a gente falar. Vamos lá. Eu já vi muita gente chorando, chorando entre aspas, né? Ah, Mas comentando que se arrependeu de não ter enviado mais dólares para a sua carteira de investimentos no ano anterior. Então, essa pessoa naquela altura já tinha, esse investidor naquela altura já tinha uma conta de investimentos há 5 anos, e todos os anos ele só se lamenta mais de não ter mandado mais dinheiro. Por quê? O real, ele historicamente perde valor. Em alguns casos, a gente vê uma distorção disso. Então, às vezes, o dólar ele fica mais forte ou mais fraco frente a outras moedas internacionais, tipo um euro, tipo uma libra esterlina. A gente vê, inclusive, uma distorção de mercado muito forte ali no final do ano, onde pela primeira vez... Foi a primeira vez? Provavelmente sim. Pela primeira vez, o euro ele valeu menos do que um dólar. Foi uma distorção de mercado. O euro ficou muito fraco por uma série de motivos e em seguida ele voltou. A libra esterlina, a mesma coisa. Ele chegou a 1,05 de dólar e depois ela voltou. Foi uma distorção de mercado. Mas o ponto é, essas moedas que são fortes, que são reservas de segurança internacionais, elas podem oscilar entre si. O que acontece no Brasil não é, na verdade, uma oscilação entre as moedas. É que, de fato, o real ele perde valor. Então, conforme ele vai ganhando mais idade, ele vai tendo, e conforme o Brasil vai caminhando com o nosso jeito brasileiro de conduzir as coisas, ele vai ganhando menos credibilidade internacionalmente, isso de forma simplória, tá? E a uhum. nossa moeda passa a ter cada vez menos valor. Então, não é uma distorção de mercado, é uma tendência histórica. Historicamente, o real perde valor frente ao dólar. Diferente de um euro frente ao dólar, que passou 3 semanas com um valor descontado. O nosso é uma tendência histórica que deve continuar. Então, se a gente vai falar de um investidor que vai mandar dinheiro 2 vezes por ano, 4 vezes por ano, mantenha a constância de mandar. Agora, se a gente está falando de um investidor que vai pegar 5 milhões de reais para transformar isso em 1 milhão de dólares, aí é legal que você dá uma estudada, aproveita uma oportunidade. A gente viu o dólar nas últimas 3, 4 semanas sair de 5,10 para 4,90. Então, putz, se o cara tivesse mandado 5,10, provavelmente ele teria ficado bravo com a situação, né? Porque poucos dias depois ele poderia ter aproveitado Uma uma janela janela de melhor. câmbio bem melhor, bem mais favorável para ele. Teria permitido que ele tivesse comprado mais dólares. Mas são casos muito específicos. Aí sim vale a pena você analisar e aproveitar o momento adequado. Inclusive, é bom deixar tudo redondinho já, a tua operação liberada, tudo mais. E na hora que achar o valor interessante, é só fechar. Mas quem vai mandar com constância, montar patrimônio ao longo do tempo em moeda mais forte, daí manda sem medo. Mas a questão, assim, ó, não sei o que tu acha, mas a questão da paridade, não paridade do dólar, mas do peso que o dólar tem na economia. Nós vimos o Lula indo agora para a China conseguindo se movimentar muito bem nesse cenário, até por causa da guerra da Rússia ali com a Ucrânia, e eles tendo a oportunidade de conseguir fechar parcerias para os países conseguirem negociar yuan. E nós vimos também a Arábia falando que não vai ter a necessidade de ter que negociar e receber só em dólar também. Então, alguns movimentos assim que são bem importantes no cenário político, mas por outro lado que impacta. Então, vamos lá. A Libra já foi a moeda mais forte. Até os anos 40, mais ou menos. De que forma que isso pode impactar para quem está criando uma reserva lá fora em dólar? E qual que é a tua opinião, se isso vai impactar? Qual que seriam os cenários? O que poderia acontecer? Tá, vamos lá. A gente comentou aqui, a Libra ela já foi a moeda hegemônica do mundo, que é o papel que a Libra esterlina, que é o papel que o dólar ocupa hoje. O que foi que aconteceu assim, bem, existe uma série de fatores que a gente poderia colocar aqui, mas bem grosso modo, o que foi que aconteceu? Explodiu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, detonaram metade de Londres, foi pro chão,
E o país, evidentemente, depois de pegar todos os seus recursos e investir numa guerra, ele ficou instável. A partir do momento que o país ficou instável, o papel moeda que tem lastro nele também começa a perder credibilidade. Aí, nesse momento, durante a guerra e um pouco depois, procurou-se uma outra moeda que teria esse poder de ser uma reserva de valor e de funcionar como, já que é uma reserva de valor, como uma moeda comum para as transações internacionais no mundo todo. Foi nesse momento que o dólar ascendeu, logo depois do acordo de Bretton Woods, 1944, se não me engano. Mas foi nesse momento que o dólar ascendeu. Ainda com uma série de características estranhas, por exemplo, naquela época o dólar ainda tinha lastro em ouro, foi na década de 70, 60 ou 70, que deixou de ter, então passou-se a poder imprimir dólares à vontade. De lá para cá, ela se manteve como uma moeda hegemônica no mundo, mas o ponto principal é, papel moeda, que é a moeda fiduciária que a gente chama, ele é nada mais, nada menos do que um pedacinho de papel que a gente acredita que tem algum valor, certo? Então é isso que quer dizer, inclusive, o fiduciário. A gente acredita que o dólar tem valor. Pessoas ao redor do mundo acreditam que o dólar tem valor. Se eu chegar com uma nota nova agora de R$ 200 com um lobo-guará lá na Índia, não vão saber o que é. Se eu chegar na Índia, na China, em algum país do leste europeu, na África, todo mundo sabe o que é um dólar. E as pessoas entendem o valor que aquilo ali tem. Então, o ponto principal é, pode acontecer uma reviravolta no mundo? Pode. Isso aconteceu menos de 100 anos atrás, quando a Libra deixou de ser essa moeda hegemônica e o dólar passou a ser. Mas o ponto é, será que o mundo todo não tem mais credibilidade, não dá mais a credibilidade que o dólar deveria ter, ou que ele tinha até então? Porque a gente acabou de ver um problema seríssimo acontecendo no mundo em 2020, que foi a pandemia, e o dólar se valorizou frente a outras moedas de uma forma absurda. Por que isso aconteceu? Pessoas do mundo todo estavam com medo. Quando a gente tem medo, a gente liquida os nossos investimentos de risco, e a gente viu as bolsas despencando nessa época, 6 circuit breaks aqui no Brasil, eu estava ali acompanhando na tela. Pânico total. Pânico total, foi uma loucura. E isso tudo para quê? Liquida opções de risco e coloca tudo em opções mais seguras. O que é a reserva de valor que funciona para o mundo todo? Ouro e dólar, principalmente dólar. Então foi por isso que o dólar ficou mais caro. Muita gente foi atrás de um produto que é escasso, e esse produto que é escasso subiu de preço. Então, mais uma vez, de forma muito simplória, foi isso que aconteceu. Isso aconteceu 3 anos atrás. Vai completar 3 anos agora. Então, se a gente tiver novamente um problema no mundo onde todas as pessoas precisem procurar reserva de valor e elas não recorrerem ao dólar, recorrerem a uma outra moeda, aí a gente pode ver o início de uma nova ordem mundial, que o pessoal gosta de chamar. Mas enquanto isso não for verdade, eu acho muito difícil, por mais que esses acordos bilaterais existam, por exemplo, Brasil e China, por mais que isso exista, se um dia a gente tiver um problema no mundo de novo, os brasileiros eles vão recorrer para o dólar, eles não vão recorrer para a moeda chinesa. Ou pelo menos eu acho isso muito improvável. Mas a gente precisaria ver uma cena dessa, um cenário desse, para conseguir dizer que outra moeda está propensa a tomar esse papel de relevância internacional.